Aqui tem umas coisas interessantes do tratado, só para a gente ler, ó. Olha só, vamos ler aqui o tratado, ó. Fica nomeado príncipe da província o indivíduo que for indicado pelos republicanos. Isso está no tratado, tá? Depois acho que até nem nomearam alguém da província, foi alguém de fora. Mas vamos lá. Pleno e inteiro esquecimento de todos os atos praticados pelos republicanos durante a luta, sem ser, em nenhum caso, permitida a instauração de processo contra eles, nem mesmo para a reivindicação de interesses privados. Anistia mesmo. Passada limpo o jogo para pacificar, sem revanche, sem perseguição. Vamos parar com a guerra, para com tudo, acabou. Dar-se-á pronta liberdade a todos os prisioneiros e serão estes às custas do governo imperial. Olha que interessante. Dar-se-á pronta liberdade a todos os prisioneiros. E o império vai pagar o transporte para que todos eles consigam chegar ao seio de suas famílias, inclusive os que estavam lutando como praça no exército ou na armada, inclusive os que lutaram contra o império. Fica garantida a dívida pública segundo o quadro que dela se apresente. É um quadro preventório. Fica garantida que vai pagar as dívidas todas. Serão revalidados os atos civis das autoridades republicanas, sempre que nestes se observem as leis vigentes. Se a autoridade civil republicana tomou alguma decisão jurídica baseada nas leis do império, tá tudo mantido. Serão revalidados os atos do vigário apostólico. Está garantida pelo governo imperial a liberdade dos escravos que tenham servido nas fileiras republicanas. Os republicanos prometeram aos escravos liberdade caso eles lutassem contra o império. O império está dizendo aqui o seguinte: você, escravo que lutou contra o império, seguindo a promessa dos republicanos, está garantida a sua liberdade. Os oficiais republicanos não serão constrangidos a serviço militar algum e, quando espontaneamente queiram servir, serão admitidos em seus postos. Você é tenente republicano? Quer continuar como tenente do exército? Você é um sargento aí do exército revoltoso? Quer continuar como sargento do exército? Os soldados republicanos ficam dispensados do recrutamento. Já recrutaram, já lutaram, já batalharam. Não precisa ser recrutado para virar soldado. Só se quiser. Só os generais deixam de ser admitidos em seus postos. Porém, em tudo mais, gozarão da imunidade concedida aos oficiais. Então aceitaram todo mundo dentro do exército imperial, menos os generais. O direito de propriedade é garantido em toda a plenitude. Não vão tomar a terra de ninguém. Ficam perdoados os desertores do exército imperial. Então, isso aqui é um acordo de paz. Quando você faz um acordo de paz, é justamente para você pacificar e terminar a guerra. Agora, falando um pouco lá dos Garibaldi, né? Falando do Giuseppe e da Anita, eles são figuras históricas, né, que ganharam fama não apenas pela participação na Revolução Farroupilha no Brasil, mas também pela participação deles na unificação da Itália. Eles foram lutar na Itália, né? Vocês sabiam? Eles são heróis de dois mundos. O Garibaldi nasceu em Nice, em 1807, e se tornou um dos principais líderes revolucionários da Europa no século XIX. Ele foi um defensor fervoroso dos ideais republicanos e de independência. Ele tinha que ver o que o Brasil se tornou, para ver se ele ficava orgulhoso. Ele participou de diversas lutas em diferentes países. Em 1835, exilado na América do Sul, por conta das atividades dele política na Itália, o Giuseppe chegou ao Brasil, aonde ele se uniu à causa dos Farroupilhas, na Revolução Farroupilha. Ele trouxe as habilidades que ele tinha lá da Europa, de guerrilheiro, participou de diversas batalhas, como a Batalha de Laguna, onde ele ajudou ali a proclamar a República Juliana em Santa Catarina. No Brasil, Garibaldi se destacou pelo uso de barcos. Lembra ele fazendo a travessia ali por terra? O uso de táticas navais de luta inéditas ali contra o Império, que ele tinha lutado na Europa. A coragem e determinação dele tornaram no
numa figura respeitada no conflito. O cara chega com experiência, com novas táticas e tal, poder de comando, o cara rapidamente encontrou seu espaço na Revolução. A Anita Garibaldi, que é a Ana Maria de Jesus Ribeiro, nasceu em Laguna, Santa Catarina, 1821. Ela conheceu o Giuseppe em 1839. Tá aqui, ó. E quando ela estava lutando na Revolução Farroupilha, logo se tornou companheira de vida, companheira de luta. A Anita é lembrada por sua bravura ali em campo de batalha, por seu papel ativo na guerra, lutando ali ao lado dos farrapos. Ela participou de batalhas ao lado de Giuseppe, tornando-se uma figura lendária, porque durante a retirada de Laguna, ela lutou heroicamente e chegou a escapar de uma captura iminente com aquele barrigão de mulher grávida, o que aumentou ainda mais a sua fama. E o legado aí dos Garibaldi, lá na Itália, permanece até hoje. Embora a Revolução Farroupilha tenha terminado sem a independência do Rio Grande do Sul, os Garibaldi deixaram uma marca profunda na história aí. Depois da sua participação na guerra, o Giuseppe e a Anita seguiram para o Uruguai, onde eles continuaram lutando por causas republicanas ali na Guerra dos Farrapos e mais tarde pela independência de Uruguaiana. Giuseppe Garibaldi voltou para a Europa por volta de 1840 e se tornou ali um dos principais líderes do Risorgimento, que é o movimento de unificação da Itália. Ele liderou várias campanhas militares que resultaram na unificação de algumas regiões italianas, consolidando a reputação dele como um dos maiores heróis nacionais da Itália. Anita, que acompanhou Giuseppe em suas lutas, faleceu em 1849, na Itália, durante uma das campanhas pela unificação. A coragem e o compromisso dela com a luta republicana a tornaram conhecida como a heroína de dois mundos, sendo admirada tanto no Brasil quanto na Itália. E tá aí uma brevíssima passagem sobre o que foi aí a Revolução Farroupilha, o que foi uma breve timeline ali das coisas que aconteceram. A República Rio-Grandense fundada, a República Juliana fundada. E tá aí 2 nomes aí da história do Brasil, que estão nos livros de história. A gente conta de vez em quando as histórias desses 2 personagens. Tem série, tem seriado. Lembra da Casa das 12 Mulheres? Um troço assim. Tem um filme, uma série que saiu. Tem um livro também. Tem vários filmes, tem umas noveletas aí, tem várias coisas que pegam um pouco dessa batalha que foi da Revolução Farroupilha. Embora hoje em dia seja muito mais forte a lembrança localmente, ali no sul, né? Localmente é muito mais forte essa lembrança por parte dos moradores da região. O povo gaúcho é muito colado com a sua história, é muito amarrado com a sua história, né?